Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para compartilhar com vocês uma técnica que eu passei para um cliente há um tempo atrás e deu muito certo para ele, e eu acredito que pode ajudar outras pessoas aqui. Eu gosto de compartilhar aqui as experiências dos resultados que eu tenho nos meus atendimentos, que é para outras pessoas que não têm condição de fazer os atendimentos, porque não é todo mundo que tem, possam também utilizar algumas técnicas que deram certo para uns e de repente pode dar certo para você também ou para outras pessoas. Então, é para isso esse vídeo, tá? Mas primeiro eu vou contextualizar e vou contar para vocês depois desse cliente o que foi que ele fez e o que deu certo e por quê, tá? Mas primeiro eu vou contextualizar para que vocês entendam o porquê que eu sugeri para ele, na verdade eu não, os mentores sugeriram para ele essa técnica num dos atendimentos que ele fez, que eu acho que foi o mapa da abundância. Outra coisa, eu gosto de compartilhar aqui casos reais, casos que eu vi darem certo e tudo mais, porque eu acho que fica mais claro para vocês como as coisas funcionam fora da teoria, tá? Não só na teoria, mas que existe sim na prática resultado. Mas se vocês não gostam desse tipo de exemplo, deixa aqui nos comentários que eu paro de ficar. Se vocês acham que é cansativo, não querem saber, só querem saber da técnica em si, só querem saber da teoria, coloca aqui para mim nos comentários para eu saber, tá? Me dá um feedback aí. Eu acho interessante compartilhar, mas vocês veem aí. Então vamos pro vídeo. A gente foi condicionado a acreditar que o segredo de prosperidade, de abundância, está em a gente trabalhar mais, em aguentar mais, em sofrer mais. E eu vivo dizendo isso para vocês. Não é esse o caso, porque se esse modelo funcionasse, as pessoas mais cansadas, mais exaustas seriam aquelas que têm mais dinheiro, os mais ricos. E não é bem assim, vocês sabem muito bem disso. Então, existe alguma coisa errada, gente, nesse cálculo. E esse erro começa quando a gente ignora uma coisa que eu percebi claramente quando esse cliente me deu esse retorno. É algo poderoso e que a gente não dá atenção. É a água que compõe o nosso corpo. Nós somos basicamente saco de água com personalidade, vamos dizer assim. Entre 60% e 70% do nosso corpo é água. Essa água, gente, não está parada, ela se movimenta. Ela conduz eletricidade, ela troca informações com tudo o que você pensa, com o que você sente e com o que você fala. Existem pesquisas, experiências alternativas, em torno do Masaru Emoto e tal, que popularizaram a ideia de que a água responde à qualidade das palavras, da música, das intenções às quais ela está exposta. Isso formam cristais harmônicos quando ela é submetida a estímulos positivos e cristais deformados quando ela é submetida a estímulos negativos. Vocês podem procurar aí na internet, está cheio das experiências do Dr. Masaru Emoto. Mesmo com críticas, a mensagem simbólica dessa história é poderosa. A água devolve a mesma qualidade de energia que ela recebe. E foi isso que esse rapaz me deu de retorno e que comprovou isso. Tanto no planeta quanto dentro da gente. Então, cada copo que você bebe, cada emoção que você repete, cada frase que você joga sobre si mesmo e sobre o dinheiro, sobre a saúde, sobre o amor, está informando para esse rio interno alguma coisa. E esse rio interno nunca é o mesmo. O que a gente chama de minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida familiar, nada mais é do que a consequência acumulada da informação que foi gravada nesse fluxo de água dentro da gente. Então pensa num dia típico. A gente acorda preocupado com conta, WhatsApp de cobrança, notícia de crise, sei lá, um monte de coisa. Toma café correndo, muitas vezes reclamando do preço das coisas, do boleto que tem para pagar. Passa o dia falando coisas como não dá, não tenho, não posso, nunca sobra, é difícil para mim. Aí, à noite, antes de dormir, que a gente já está cansado, a gente vai lá e faz o favor de abrir o aplicativo do banco e toma outro banho de ansiedade. Dorme com o quê? Medo de amanhã. Porque você vai acordar e vai ver tudo de novo, tudo se repetindo. Cada uma dessas pequenas coisas, gente, não é só psicológico. Elas são comandos vibracionais impressos nesse fluido real de água, nesse fluido biológico que está circulando agora pelos nossos vasos, pelos nossos órgãos, pela nossa pele, pelo nosso corpo inteiro. E se a água responde às frequências do ambiente e devolve a mesma qualidade de energia que ela recebe,
como sugerem esses experimentos do Dr. Emoto, a gente está programando o nosso próprio corpo para devolver escassez e não abundância quando a gente faz isso que eu falei todo dia. Na teoria dos campos mórficos do Rupert Sheldrake, ele fala de uma memória na natureza, um tipo de memória coletiva que é influenciada por cada organismo através de padrões de ressonância que se repetem. Então, traduzindo para o nosso dia a dia, cada vez que a gente reage igual, que a gente fala igual das nossas contas, das nossas oportunidades, do dinheiro, do amor, enfim, a gente está reforçando um campo mórfico. E se você fala coisas só sobre escassez, você está reforçando um campo mórfico de escassez ao redor de si mesmo. Esse campo, como um campo de costume, devolve as mesmas experiências, sempre. Então a gente cria um hábito energético na nossa vida e depois reclama que os ciclos se repetem e que nada vai para frente. Então o conceito central aqui, gente, é a memória quântica da água e dos campos mórficos de informação em torno da gente estão guardando e repetindo o mesmo script que a gente gera todos os dias, seja de escassez, de abundância, de amor, de saúde, enfim, seja lá o que for. Isso aplica a tudo. Mas a gente pode atualizar essa memória, porque ela não é algo fixo, ela é um fluxo. A água está sempre circulando, não tá? Vamos atualizar aqui, por exemplo, para a área financeira. Sabe quando você recebe um extra no trabalho, sei lá o quê, e por acaso acontece um imprevisto que leva todo o dinheiro embora? Ou alguém fecha uma porta de oportunidade para você, aí você imediatamente fala, sabia, para mim é sempre assim. E adivinha? Fica assim. Toda conversa sobre dinheiro vira discussão, culpa, vergonha. Outro exemplo, nos relacionamentos. Esse padrão da água informada de escassez aparece como? Sempre escolher pessoas que estão indisponíveis, porque lá no fundo você não se sente digno de ser prioridade de ninguém. Repetir o mesmo tipo de dinâmica de abandono, de rejeição, de dependência, de traição. Na saúde, esse padrão vai se manifestar como? Um corpo inflamado, cansaço crônico, sono ruim, dores que você não sabe de onde vem, mas são recorrentes. Como se a água interna da gente estivesse suja de pensamentos tóxicos, de medos, de ressentimentos. E realmente está. E aí, gente, não é coincidência ficar doente justamente nas fases de maior pressão financeira, por exemplo. Emoção e biologia não são separadas, elas são uma coisa só. Então esse cliente que eu estava falando para vocês, ele tinha uma história que é aquela clássica, né? Trabalhava muito, ganhava ok, mas sempre de alguma forma o dinheiro ia embora. Ou por negócios mal escolhidos, ou por sustos de saúde, imprevistos, ou por pessoas que ele ajudava e nunca voltavam, nunca retornavam, né? Ele emprestava, por exemplo, dinheiro, nunca devolviam o dinheiro. Ele conhecia a meditação, ele conhecia a técnica de lei da atração, fazia várias coisas, mas na prática, o saldo emocional e financeiro estava sempre o mesmo. Quase tudo dá certo, mas não dá no final. E aí, quando eu abri o campo energético dele no mapa, apareceu uma coisa muito clara, né? Apareceu, gente, um padrão inconsciente de aversão a receber. Ele tinha medo de receber qualquer coisa. O corpo dele, a água dele, literalmente, né, rejeitava a sensação de ter a conta cheia, o amor na vida dele, a consideração dos outros, as pessoas dando o dinheiro de volta que ele emprestou, por exemplo. Porque isso, inconscientemente, atraía nele memórias antigas de inveja, de ataques, de briga na família quando alguém prosperava. Então ele tinha essa memória que ele nem sabia, ele nem lembrava. É como se um lado dele achasse que ser próspero era perigoso. E o mapa mostrou isso numa linguagem energética. E qual que era essa linguagem? Ele se sentia culpado toda vez que ele gastava com prazer. Então ele se sabotava quando chegava perto de um patamar maior. Então ele falava frases como: eu não preciso de muito para ser feliz, só o básico já tá bom. Enquanto por dentro ele queria mais. Só que ele sentia vergonha de desejar mais, ele se achava egoísta. Então nesse caso, o que foi feito para o mapa dele? A gente combinou duas coisas: processos de limpeza, de crença, de padrão, respiração, verbalização, alguns ajustes, né, que respondem à intenção, etc. E o que foi mais curioso para mim, que é isso que eu quero compartilhar com vocês, que eu passei para ele, né, um protocolo de água informada.
uma técnica que foi inspirada nessa lógica de que a água responde à nossa intenção. E o que ele fez, né? O que foi sugerido? Todos os dias ele separava um copo de água, colocava as mãos, respirava e pronunciava em voz alta, olhando para a água. Eu permito que seja seguro, leve e natural ter dinheiro sobrando. Só isso. 30 segundos, todos os dias. Depois ele bebia esse copo, imaginando essa frase entrando no corpo, limpando a velha programação do dinheiro que ele tinha, que dinheiro é perigoso, de que ele era egoísta, e acabou. Ele ia para a vida dele. Fazia isso todos os dias, foi o que eu sugeri. E o que aconteceu, gente? Ele ficou milionário? Não foi nada disso. O que aconteceu foi que, depois de um tempo que ele estava fazendo isso, né, que ele já estava fazendo isso como hábito, já estava acostumado. Fazer isso todo dia de manhã como se fosse tomar um remédio que ele precisava. Depois de um tempo, ele me mandou o retorno, né? Ele mandou por e-mail, dizendo exatamente o seguinte. Ele recebeu uma ligação, isso foi a primeira coisa que aconteceu, depois as coisas foram fluindo, mas o estopim, né? Onde ele realmente me mandou esse retorno porque ele achou que teve esse resultado, por conta dessa técnica. Ele recebeu uma ligação de um cliente antigo que devia para ele há anos e que era uma quantia muito boa que ele estava precisando naquele momento. Essa pessoa voltou e pagou. Depois disso começaram a acontecer coisas, né, no dia a dia, assim, que ele começou a ver que as coisas vinham mais fácil. E aí ele já não sentia aquela sensação de culpa quando ele recebia. Ele já se sentia no direito de ter aquilo, no direito de viver aquilo. E isso foi, aos poucos, todos os dias, aumentando. Bom, conclusão. Hoje ele está com um fluxo muito maior de tudo na vida dele, não só do fluxo financeiro, mas também nos relacionamentos que ele tinha, que também não eram grande coisa, enfim, tudo foi mudando, tudo foi melhorando com uma simples técnica de intenção na água. Por quê? Porque ele deu a informação para a água do corpo dele de que estava tudo bem. Então, gente, o mundo não mudou por mágica, o mundo foi uma ressonância interna. A água dele começou a reconhecer a frequência da abundância como algo possível e não ameaçador. E o campo externo dele espelhou isso. E aí muita gente vai dizer, isso é bobagem, não dá certo. Ok, você acredita se você quiser. Faz se você quiser. Eu só achei interessante compartilhar aqui. Por quê? Porque tem muita gente que não tem nem ideia do que fazer ou que fica fazendo um monte de coisa e não dá certo. E de repente, se deu certo para ele, pode dar certo para você. Então assim, eu trago aqui várias opções para a gente tentar, né? Tenta, não custa, tem fundamento, né? Para mim tem fundamento. Não sei se para você isso, tudo que eu estou falando aqui é um fundamento. Mas aí vai de você querer tentar ou não. Mas o fato é que se você não faz nada, nada acontece. Ele fez alguma coisa, pelo menos. Ele seguiu o que eu falei para ele lá no mapa e fez. E acreditou que ia dar certo. E deu. Então, tudo depende de cada pessoa, né? Tudo depende da sua intenção e da sua receptividade. E por que eu tô te contando essa história? Porque se você fica só esperando um sinal do universo, sem mexer na forma como a tua biologia, o teu emocional estão recebendo as informações, estão sendo informados, porque tudo é informação, gente, põe de uma vez na sua cabeça, tudo é informação, tudo é energia, você vai continuar reforçando o mesmo campo mórfico da falta. E as coisas nunca vão dar certo e você vai passar a vida reclamando sem ter resultado. Mas também não tenta fazer nada para mudar. A questão não é funciona ou não funciona. A questão é, você está disposto a sair dessa posição de vítima e começar a usar o seu corpo, a água que existe nele, como um instrumento consciente de programação da informação que você recebe? Essa é uma das formas, tá? Aqui eu falo de várias. Agora vamos falar da parte prática, tá? Vou passar aqui o protocolo simples de água informada para a abundância. Sem fanatismo, tá, gente? Mas com consciência. Então a técnica é simples. Você vai escolher um copo de água, de preferência filtrada, né? O mineral. Sem paranoia, mas quanto mais limpa a água for, melhor, tá? Melhor o hardware que vai receber a informação. Você vai segurar esse copo com as duas mãos. Vai apoiar os cotovelos, vai respirar fundo. Isso não é ritual, isso é você avisando para o seu sistema nervoso, agora eu vou mudar de estado. Lembra daquela frase que eu sempre falo, né? O rio de ontem não é o mesmo rio de hoje. Então você não é obrigado a repetir a mesma história hoje. Aí você vai falar em voz alta, uma frase de comando clara e no presente. Por exemplo,
Eu permito que o dinheiro chegue até mim de formas leves, éticas e constantes. Aqui eu estou dando um exemplo. Você pode falar a frase que você quiser que mais se adequa à sua situação. Outra frase. É seguro para mim ter mais do que o suficiente. Eu sou um bom guardião dos recursos que eu recebo. Ou tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Frase do Access, um mantra do Access, que eu gosto bastante também. E não é a frase que vai fazer a mágica, não é a frase em si. É a coerência emocional que ela começa a construir no seu campo morfológico, no seu campo energético. Então, os experimentos populares que foram inspirados no Masaru Emoto mostram que a água responde de forma diferente a palavras como amor, gratidão, em comparação a palavras de ódio, de inveja. E ela cria cristais mais harmoniosos quando ela está sob estímulos de palavras positivas. Isso, do ponto de vista simbólico, é um lembrete para a gente. A forma como você fala com a água é, por extensão, a forma como você fala consigo mesmo, com a sua água. E isso realmente importa e faz toda a diferença na informação energética que você está mandando para o seu corpo, para o seu subconsciente e para a sua biologia. Então, depois que você fizer isso na água, você vai sentir por alguns segundos como seria se isso fosse verdade na sua vida. Então, não adianta você dizer eu sou milionário se por dentro a sensação é de mentira. Começa com algo que o seu corpo consegue aceitar. E aí você vai beber essa água com intenção e atenção, presença. Esquece todo o resto naquele momento. São 30 segundos, gente. Não custa nada. Enquanto você bebe essa água, você imagina essa frase descendo pela sua garganta como uma luz que ilumina toda a água do seu corpo e dilui as memórias de medo, de culpa, abrindo espaço para novos registros de informação energética na sua vida. Entenda uma coisa, quando você muda, mesmo que minimamente, a forma como seu campo reage ao tema dinheiro, amor, saúde, você abre brechas por onde o fluxo começa a entrar. Você dá espaço na sua vida. Às vezes vem como uma ideia, como uma solução, uma pessoa que lembra de te ligar, um comportamento que você finalmente decide mudar. Tem várias formas de vir o fluxo na sua vida, de abrir esse espaço. A tal 24 horas que eu falo não é uma promessa, é um desafio para você perceber que a realidade começa a responder mais rápido do que a tua mente imagina quando você para de jogar contra você mesmo. Lembra, o bloqueio da prosperidade é como tentar encher um balde furado. Não adianta trazer mais água se você não soldar o furo que está lá no balde. E esses furos são o que, Vanessa? Ressentimento, culpa, raiva, medo, julgamento. Coisas antigas, sensações, memórias, informações antigas grudados na tua água interna. Quando você faz um protocolo como esse que eu estou explicando aqui para vocês de forma consciente, junto com o trabalho emocional, e se for o teu momento, sei lá, um atendimento mais profundo como o mapa da abundância ou qualquer outro, você está na prática soldando esse balde. Isso não é só espiritualidade, isso é higiene vibracional, gente, é limpeza energética. Então, se a teoria de Sheldrake, dos campos mórficos, estiver minimamente correta, eu falo sempre em si, porque a gente não pode ter certeza de nada, a gente não pode acumular certeza, só incerteza. Se isso estiver minimamente correto, existe uma memória na natureza, uma memória coletiva que influencia comportamento e forma através da ressonância mórfica. E ao mudar o seu padrão, você não só limpa o seu próprio campo, como você também contribui para enfraquecer o campo mórfico da escassez na sua família, no teu círculo social, nas pessoas próximas a você e também no coletivo. Tem gente que chama isso de curar a linhagem. Filosoficamente, Sócrates diria que uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Eu digo o seguinte, uma vida financeira não examinada vira repetição de trauma disfarçada de realidade. Aqui eu estou dando exemplo financeiro porque é o que vocês mais gostam, mas isso em todas as áreas, tá, gente? Você quer continuar chamando o caos da sua vida de normal? Ou você quer assumir o papel de controle da sua informação interna, dessa informação que influencia não só a água do seu corpo, como toda a sua biologia? Não esquece de uma coisa, gente, a água que te compõe já está ouvindo tudo o que você diz sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre família, sobre saúde.
sobre você e sobre o mundo. A questão não é se ela grava, é o que você vai escolher gravar a partir de hoje que você sabe dessa informação. A escolha é sua. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui para mim nos comentários. Eu sou o mestre da minha abundância, para eu saber que você ficou até o final do vídeo comigo. Isso, gente, não é só uma frase, tá? É um código de compromisso. É você dizendo para sua água, para o seu campo, para a sua mente: chega de terceirizar a minha vida. Chega de viver no automático. Eu assumo o controle. Bom, esse era o meu recado de hoje. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados para a sua energia, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, etc., dentre outros, link sempre na descrição do vídeo. Beijo e tchau!